Nós estamos falando sobre caráter cristão, já estamos na quarta lição. Só lembrando, nós falamos sobre sermos sal da terra, né? Sobre salgar, temperar, conservar, não perder a essência de ser sal, que é não perder o sabor. Falamos sobre sermos luz nesse mundo, né? E como eu falei na semana passada, se tem alguém que nasceu para brilhar, é você, né? Você nasceu para brilhar, né? Não lá em Hollywood, né? Mas quem sabe? Mas você nasceu para brilhar. E semana passada, eu não lembro o que a gente falou, mas a gente falou também de alguma coisa aí, eu não me recordo. Também eu não tenho que lembrar tudo, né? Mas, e hoje nós vamos falar. Sabe, gente, a hora que acaba o culto aqui, eu chego em casa, eu fico lá escutando de novo aquilo que eu falei, para me lembrar o que eu falei. Eu escuto umas 3 vezes na semana, né? E dá um mês, eu estou mandando lá para o Diogo, depois você coloca essa parte aqui de novo. É para me lembrar aquilo que eu falei, né? Que às vezes o Senhor toma a gente não recorda tudo. Só que hoje nós estamos na quarta aula e falando sobre caráter cristão, sobre nosso comportamento como cristãos na sociedade, dentro da igreja, o nosso papel. Nós vamos falar hoje sobre o caráter de Deus, né? Falamos sobre como deve ser o nosso comportamento e o nosso caráter, né? Falamos sobre ver e entrar no reino de Deus. E nós vamos falar hoje sobre o caráter de Deus. Quando eu fui casar com a minha esposa muitos anos atrás, já tem 16 anos, né? Vou fazer 17 anos a gente está casado. Eu sabia exatamente com quem eu estava casando. Eu conhecia o caráter da minha esposa, né? E por conhecer o caráter da minha esposa, então, diante de todas as lutas e problemas que a gente veio passando de acordo com os anos, eu sabia que ela estaria ao meu lado pelo caráter que ela tinha de não abandonar. Estava nela, era ela, né? Por consequência, querido, eu demorei para descobrir qual era o meu caráter. Então, durante muito tempo, durante o nosso casamento, eu ainda não sabia quem eu era. E por eu não saber quem eu era, não tinha como a minha esposa saber quem eu era. Querido, quando você conhece o caráter de alguém, você sabe como essa pessoa vai se posicionar diante de cada situação, né? Tente imaginar que alguém chega para você e fala assim: nossa, cara, não sabe o que eu vi ali? Passei em frente a um bar ali, você não sabe quem que eu vi lá tomando umas canjibrinas só de tanga. Pastor de vocês estava lá de tanga vermelha tomando umas canjibrinas. A hora que alguém falar isso para você, a primeira coisa que você vai pensar, querido: mas não pode ser o mesmo pastor, gente, porque não é do caráter dele. A gente vai no retiro, ele nada de camiseta, ele nada de calça, de bermuda, skatista aqui. Não é possível que perdeu tantas estribeiras assim, que agora está ali bebendo. Nunca via beber. Por quê, querido? Por você conhecer, você fala assim: cara, não é a mesma pessoa. Cara, não é outra pessoa parecida com ele, não. Esses dias um cliente me ligou lá na loja e está conversando comigo um tempão, né? E eu sei. Ele: então, Luciano. Eu falei: Luciano? Aí eu falei: não. Ele: nossa, desculpa, Luciano. Eu falei: Luciano de novo? Ele falou: cara, mas você parece demais com um cara que trabalha no coletivo. Eu falei: cara, eu pareço, mas eu não sou, me chamam de Wesley. Eu falei umas 5 vezes para ele. A hora que ele foi despedir, ele falou assim: tchau, Luciano. Desculpa, Wesley. Eu falei: gente, não é possível. Tem um cara aí que parece comigo, que trabalha no coletivo. Eu falei: cara, manda uma foto no WhatsApp para mim, eu quero ver quem que é esse cara. Então, tipo assim, quando você conhece alguém, você sabe o caráter, você sabe como ela vai se posicionar. Quando eu, querido, sei quem é Deus e sei quem é o caráter dele, eu vou saber como ele vai se posicionar em todas as situações, porque eu sei quem ele é. E é sobre em cima disso que eu queria caminhar com você hoje.
Você que está na internet aí, você que está vendo a gente, eu já vou falar agora, senão depois eu esqueço. Se você quiser ofertar, oferta aí pela internet, pode usar seu cartão de crédito, débito, clica no link aí, vai dar certo. Abençoe a obra do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, mas quem determina, querido, o que vai acontecer na sua vida é o céu, tá? Não é a terra, como nós ouvimos aqui na mensagem domingo, né? Não viva aí cheio de ansiedade, independente do que está acontecendo no mundo. Deixe o Senhor Deus posicionar você nesse momento, tá? Não importa o que os outros estão falando, a sua realidade é a palavra de Deus, certo? Então eu queria começar a ler com você hoje sobre o caráter de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 8, tá bom? Vou tentar caminhar com você nesse tempo. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, perto de Tiago. Abre aí comigo, Hebreus 13, 8, o último capítulo de Hebreus. Vamos lá, vamos ler, diz assim. Eu vou ler só um versículo. Eu vou ler 2 versículos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou ler de novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está falando de passado, presente e futuro. Versículo 9. Não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocupavam. Somente até aí. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra ao nosso coração Tua verdade, Tua graça, Tua palavra, e nos ensina aquilo que precisamos saber a respeito do Seu caráter e de quem o Senhor é. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa entender, como talvez hoje você não é, mas num futuro muito próximo você será, é líder de alguém. Ou você que será pai, você será líder do seu filho. Você que vai se casar, você vai ser líder da sua esposa. A esposa vai ser líder dos filhos, né? Então, se você for trabalhar na igreja, você vai liderar, é estar à frente de alguém. Então, uma coisa que nós precisamos, querido, começar a caminhar e a entender é que nós temos um papel. Deus entregou para nós um papel, né? É como se fosse lá na Broadway, né? E alguém falasse assim: o seu roteiro é esse, você tem que seguir esse roteiro. O seu papel é ser protagonista nessa história. Deus entregou um papel para cada um de nós, né? Eu achei interessante uma vez quando o Breno, filho do pastor Edmilson, falou para nós o seguinte. Estava conversando com ele, e ele falou assim: pastor, tem muita gente que se perde no caminho porque não conhece o projeto. Porque quando você, querido, conhece o projeto, você segue o projeto, né? A gente de repente não chegou aqui um dia, estava um terreno aqui na igreja, e um olhou para o outro e falou assim: cara, vamos levantar uns trem aqui, vamos fazer umas paredes aqui. Não, a gente procurou um engenheiro. O engenheiro desenhou tudo isso aqui para nós. Perguntou: onde você quer porta? Onde você quer janela? Onde você quer o cômodo? Que tamanho que vai ser isso? Então, depois que a gente mostrou tudo, ele foi lá, desenhou. E até então temos tentado seguir o projeto. E às vezes o engenheiro fala: ó, isso aqui tem que mudar, essa janela não pode ser aqui, essa janela tem que fechar, e essa janela tem que passar para o outro lado. Existe um projeto, existe um roteiro. Nós temos um roteiro. E sabe o que é interessante, querido? Que nessa vida com Deus, nessa nossa caminhada, se você não souber o projeto, se você não souber o roteiro, você vai fazer um monte de coisa que não precisava fazer. Por que estamos falando sobre caráter cristão? É porque tem muita gente, querido, que entrou no barco sem saber o que vai acontecer lá no meio. A pessoa entra no barco e de repente está lá que tanto de onda assim, e a pessoa fica igual os discípulos lá, dois: gente, vamos morrer, nós vamos afundar, a gente vai morrer todo mundo. Jesus está com eles dentro do barco, dormindo, e todo mundo pensando que vai morrer. Por quê, querido? Porque ainda não sabiam quem era Jesus. Você acha mesmo que o barco ia afundar com Jesus lá dentro, dormindo? Nunca. Mas por que eles tiveram medo? Porque ainda não conheciam quem era Jesus.
Eles acordam Jesus e falam assim: Jesus, você não importa que estamos perecendo? Jesus levanta grilado, com muita mansidão, grilado, entendeu? Eu estava nervoso. Lá em casa, assim, todo mundo gosta de dormir quando está chovendo, né? Jesus pregou o dia inteiro, cansado, entra dentro do barco, dorme. Eu acredito que Jesus deve ter falado assim: não, Deus, se eu mandasse uma chuvinha para me tirar um cochilo, ia ser massa. Aí Deus mandou uma chuva para Jesus dar uma descansada. Os discípulos acordam Jesus porque estava chovendo. Olha que doideira, tanto que Deus é engraçado. Aí Jesus acorda e fala: não quer dormir mais não, para vento, para mar, para isso, para tudo. Aí ele vira para todo mundo e fala assim: homens de pequena fé. Por que Jesus repreende eles, querido? Não é porque eles acordaram, é porque eles acharam que o barco ia afundar, mesmo o Filho de Deus estando com eles. Por que às vezes nós ainda nos desesperamos, mesmo dentro da igreja, ouvindo mensagens, mesmo, queridos, ouvindo as mensagens dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele vai fazer o milagre? Por que ainda nos preocupamos, ficamos ansiosos? Porque ainda não confiamos. Por quê? Porque ainda não sabemos quem estamos servindo. Aleluia. Eu ouvi uma história uma vez, eu não sei se é verídico ou não, de um menino que o pai dele era o piloto de avião, e o pai dele levava ele em algumas viagens, e numa determinada viagem eles estavam viajando, de repente o avião entrou numa grande turbulência, e todo mundo ficou doido, as máscaras caíram, e todo mundo: eu vou morrer, eu vou pular, eu vou morrer, eu vou suicidar. Todo mundo ficando doido, o menininho lá na frente no primeiro banco, quietinho, tranquilo, e todo mundo: põe a máscara, vai acontecer isso, você vai morrer, faz seu último pedido, você quer comer o quê? E todo mundo assim: menino, você vai preocupar não? E o menino falou assim: não, quem está dirigindo é o meu pai. O menino sabia que o pai era o melhor piloto para ele, então ele falou assim: cara, eu sei que meu pai vai pousar esse avião. Sabe por que ainda às vezes nos desesperamos e choramos e ficamos loucos? Porque ainda não sabemos quem está pilotando o avião. Porque o dia que descobrimos quem está pilotando o avião, querido, nem a morte nos separará do amor de Deus. Agora, querido, eu preciso entrar nesse barco chamado vida cristã, nesse barco chamado relacionamento com Deus, nesse barco chamado fé, e eu já preciso me preocupar em descobrir quem é o meu Deus. Esse texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 8, querido, é um texto incrível, porque a Bíblia está falando para nós que Jesus Cristo, Ele é, não está falando que Ele será, está falando o verbo ser agora. Ele é o mesmo ontem. Você fala assim: pastor, como Ele é o mesmo ontem? Tinha que falar que Ele foi. Não, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é e sempre será o mesmo. Por que a Bíblia está falando isso, querido? Porque Jesus disse em João capítulo 1, João escrevendo a respeito de Jesus, disse que Ele é o verbo. Ele é, para você tentar entender, Ele é ontem, Ele não foi ontem, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Ele não foi nem será, Ele é hoje, Ele é ontem e Ele é amanhã. Isso está falando do caráter de Deus, está falando que Deus tem um caráter imutável. Ele nunca vai mudar. É o que o texto está dizendo, Ele nunca vai mudar. Eu não sei em relação a você, mas já passou várias vezes na minha cabeça, tipo assim: cara, será que Deus esqueceu de mim? Será que assim, a atenção dele agora não está em outro lugar, em outra pessoa? Será que ele não gosta de atender orações só da galera que tem mais recurso, da galera que está entre Rio e São Paulo? Será que ele não gosta de ouvir só o Benihim, sabe? Será que ele não gosta de escutar os youtubers? Porque eu acho que Deus esqueceu de mim. Já me passou isso 1 milhão de vezes na cabeça. Até, querido, no dia que eu comecei a prestar atenção em quem é a pessoa que eu estou servindo, e quando eu viro os meus olhos para entender quem é a pessoa que eu estou servindo e quem eu pronuncio que estou seguindo, querido, eu percebo que Ele é imutável. E assim como Ele não se esqueceu de José, mesmo passando 13 anos preso,
Ele também, querido, não se esqueceria de mim. Querido, Ele não se esqueceu do seu povo no Egito depois de 400 anos. Quer ver? Lê comigo Êxodo capítulo 3. Eu preparei esse texto para nós lermos. Não, Deus preparou esse texto, né? Eu só separei para ler. Abre comigo Êxodo capítulo 3. Olha que texto fenomenal, como dizia o Alex. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Gente, a minha Bíblia não tem Êxodo 1 e 2. Do 250 ela já passa para o Êxodo 3. Que interessante. Minha Bíblia sumiu uma folha. Aleluia. Vamos lá. Eu quero ler com você o versículo 7. Então o Senhor lhe disse. Ele já está conversando com Moisés aqui. Eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. O que Deus está falando? Meu povo está sofrendo há 400 anos, mas eu tenho visto. Quantas vezes, querido, eu e você estamos pensando que Deus não está nos vendo? Lá no fundinho da alma, sabe, tem aquela coisa assim: acho que Deus está vendo isso aqui não, né? E Deus está falando assim, ó, tem 400 anos que eu estou vendo a opressão dos egípcios sobre o meu povo. E quando Deus fala estou vendo, não é esse vendo assim, que você está andando na rua e de repente um colega seu faz assim, você faz. Não, Deus está falando, eu estou vendo de perceber, de saber o que está acontecendo. Eu estou com a minha atenção naquilo que está acontecendo. Continua lendo comigo. Eu tenho também, não só visto, mas eu também tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Então Deus está falando, eu também não só estou vendo, mas eu também estou escutando o que você está falando. Querido, se nós a partir desse momento começarmos a termos a consciência de que tudo o que falamos e oramos tem um Deus nos ouvindo, será que não mudaríamos, querido, um monte de coisa que a gente está falando? Um monte de conversa sem graça, um monte de asneira, um monte de... Se a gente tiver a consciência de que tem um Deus nos ouvindo, que não me ouve só quando eu canto, não me ouve só quando eu prego, e não me ouve só quando eu oro. Tem um Deus que me vê 24 horas. Um Deus que me conhece desde o ventre da minha mãe e que está vendo, querido meu, a minha progressão lá dentro do ventre da minha mãe, até que eu cresça e chegue aonde eu tenho que chegar. Um Deus que está me vendo e me ouvindo toda hora. Será que não nos posicionaríamos diferente, entendendo que Ele está vendo e ouvindo toda hora? Uma vez nós estávamos num encontro de casais. Achei interessante, o pastor Daniel falou um negócio: irmão, quando você está lá fazendo sexo com a sua esposa, você acha que Deus fecha a porta, coloca a mão e fala assim: gente, termina isso aí rápido, pelo amor de Deus. Gente, está demorando aí. Deus bate lá na porta e fala: o que é isso? Não, Ele está lá sentadinho, falando: que massa. Olha os dois pombinhos casadinhos, que massa. Ele fica lá, porque Ele está vendo. Você acha que Deus fica lá do lado de fora? Ele senta, cruza a perna e fica: ai meu Deus, que isso não acaba aqui? Eu quero habitar no coração deles. Para e pensa, irmão. Aí agora temos de falar: meu Deus, será que está lá mesmo? Está lá sim, irmão. Por quê? Ele está vendo e ouvindo e se alegrando, falando: ei, glória, é isso aí, porque é Deus que criou, querido. Aí o pastor Daniel falou o seguinte: irmão, quando você não está lá casadinho, bonitinho, fazendo aquele negócio que Deus quer que você faça, que Ele criou, quem que está lá recebendo seu sacrifício? Fala aí para nós ao vivo, quem que está lá? O Senhor. Você entendeu? Aí você está lá, cheio do pecado, fazendo sexo que não podia, fora do casamento. Quem está sentado lá do lado? O diabo. Recebendo o pecado. Meu Deus, hein? Depois nós falamos de outra aula disso, foi só para vocês entenderem.
Então assim, querido, Deus está falando, olha, eu estou vendo e eu estou ouvindo, 400 anos vendo e ouvindo. Aí você pensa, por que que Deus está 400 anos vendo que esse povo está sofrendo? Por que que Ele não fez nada? Por que que Ele não mexeu o doce? Por que que Ele não agitou a sacola e tirou um negócio? Por que que Ele não fez nada? Querido, Deus está vendo o que está acontecendo no Brasil, na Europa, na Itália, nos Estados Unidos. Ele está vendo por que muita coisa Deus não age. Querido, Deus não fará nada na terra se não for por intermédio de alguém. Por isso que as primeiras aulas eu falei para vocês, você tem que entender que você é o sal. Você tem que entender que você é a luz. Você tem que entender que você, escute isso, você é o catalisador de Deus na terra. Quem não conhece o catalisador, querido, o catalisador ele é uma química, é um produto que quando você coloca em determinado substância, ele pode ser usado em tinta, em massa plástica, num monte de coisa. Quando você coloca o catalisador ali, ele muda, ele faz acelerar o processo de secagem. Você vai pintar um portão lá, está lá pintando o portão o dia inteiro para secar. Se você comprar um catalisador e colocar na tinta, querido, é quase que instantâneo. Você acabou de pintar, virou as costas, fez assim, e secou. O catalisador acelera o processo. Você compra massa plástica para lixar os carros, para arrumar os portão. Se você abrir a massa plástica e colocar lá no sol, agora vai secar. Pode deixar lá 3 dias no sol, você chega lá, derreteu, igual um sorvete. Se você colocar 2 gotinhas de catalisador lá, ela vira igual uma pedra. Porque o catalisador, quando ele chega lá, ele transforma. Então Deus nos escolheu para sermos catalisadores. Onde você chega, querido, precisa de alguma maneira acontecer uma transformação. Então a Bíblia diz que Deus não fará nada na terra sem antes falar aos teus santos e profetas. Ele não fará nada. Por que durante 400 anos ele não fez nada, querido? Porque ninguém se levantou. Você sabe, querido, a razão pela qual eu acredito que Moisés foi a pessoa que foi para que Deus libertasse o povo? Porque, querido, começou com sua mãe. E aqui existe um segredo para as mães que estão me ouvindo e têm filhos pequenos que ainda estão debaixo do seu domínio. As mães são aquelas, querido, que vão colocar os filhos nos seus futuros proféticos. Querido, para e pensa comigo, só um minuto. Quantas crianças como Moisés, da mesma tribo de Moisés, não morreram quando o faraó mandou matar? Só a mãe de Moisés teve a ideia incrível de pegar o filho, colocar num cesto e colocar no rio. Podia ter sido qualquer outra, mas aquela falou assim: o meu filho, ele tem uma promessa sobre ele, ele não vai morrer como os outros. Foi só ela, querido, poderia ter mais 100 anos, 200 anos, enquanto Deus não viu que uma pessoa falou assim: essa mulher aqui, cara, eu vou honrar essa mulher, esse cara vai ser o libertador. Não foi porque Moisés era o cara, é porque ele tinha uma intercessora. Ele tinha uma família que zelava. Ele tinha uma irmã que ficou preocupada: deixa eu correr atrás do cesto, deixa eu ver se meu irmão vai morrer. Tinha alguém que estava ali preocupando, porque sabia do destino profético daquele menino. Aí Deus falou: é agora que eu vou libertar meu povo. Por isso que Deus, querido, presta atenção, 2 vezes na Bíblia Deus correu atrás de Moisés. Deus foi atrás dele. Primeiro ele foi atrás para entregar o chamado. E quando Moisés vai todo alegrinho, querendo ir lá fazer o chamado, ele não tinha circuncidado seu filho. A Bíblia fala que Deus correu de novo atrás dele, para matar ele. Olha que trem doido. Deus acabou de dar um fascar, vai lá libertar meu povo. Depois corre atrás dele para matar ele. Que Deus estranho, né? Não é possível, Deus. Você acabou de falar ali que eu ia ser um negócio, agora você já vem me matando? Aí a mulher dele falou: não, vou te ajudar aqui, vai dar certo. Olha que legal. Agora, querido, para você entender o que eu estou falando sobre quem é Deus, eu estou aqui, eu não quero falar sobre os feitos de Deus, tá? Eu quero falar sobre quem Ele é. Continua lendo o texto comigo. Eu quero ler com você o 8. Por isso, olha aqui, ó, eu sei, olha que interessante aqui, ó, eu sei
bem quanto eles têm sofrido. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios tratam cruelmente. Agora vá, pois eu estou te enviando a Faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Aqui Deus entregou um chamado para Moisés, certo? Agora aqui eu vou começar a caminhar com você sobre o caráter de Deus. E quando você descobrir o caráter de Deus, você vai entender a sua identidade. Olha que interessante, aqui a gente começa. A hora que ele recebe o chamado, que Deus fala, você será a pessoa que vai libertar meu povo, a gente percebe que Moisés ainda não sabe nem quem Deus é e nem quem ele é. Presta atenção. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Percebe, querido, que Moisés ainda não sabe quem ele é? Deus acabou de chegar e falar para ele: sabe quem você é? Você é o cara que vai libertar o meu povo. Ele não entendeu, aí ele fala assim: quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? Eu vou falar com o Faraó? Eu que vou libertar? Deus acabou de falar, liberou uma palavra e ele não está acreditando no que Deus está falando. Já saiu de algum culto, querido, quando você recebeu uma palavra poderosa de Deus e logo 5 minutos depois você já está duvidando dela? Deus vai te dar a casa própria, Deus vai te dar o carro, Deus vai te enviar para as missões, Deus vai curar essa ferida, Deus vai curar essa enfermidade. Dá 5 minutos, a perna está doendo. Será que Ele vai curar mesmo? Deus falou que eu sou empresário, mas estou devendo os boletos de Araguari, tudo é meu. Nome do SPC, Serasa, tudo eu estou devendo. Como é que eu vou ser um empresário, Senhor? Gente, Deus acabou de falar para Moisés: você vai libertar. E o cara falando: quem sou eu? Eu não sei quem eu sou. Aí Deus, agora percebendo que Moisés ainda não entendeu o processo, Deus fala com ele de novo. Presta atenção, olha que interessante. Deus falou para ele: Moisés, eu estarei com você. Querido, quando você passa por momentos complicados na sua vida, que você chora, que você perde alguém da família, que você tem um problema financeiro, sei lá, você passa um problema difícil, cada um aqui no seu nível, né? Querido, a gente quer pessoa perto da gente, ou um pai, ou uma mãe, ou um namorado, um marido, um filho, uma esposa. A gente quer alguém do lado da gente, não é? A gente quer alguém do lado da gente. E se a sua mãe, seu pai, alguém não estiver do seu lado, lá no futuro distante, né? Quando acontecer alguma coisa, o que a gente costuma falar para essas pessoas? Quando eu precisei de você, você não estava lá, né? Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, você não estava lá. Quando eu fui fazer aquela prova, não sei o que, a gente fica ali. Agora, querido, presta atenção. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou estar com você. Eu não te deixarei sozinho. A mesma coisa que Jesus falou para nós: olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu não deixarei vocês sem paternidade. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Querido, isso tinha que bastar para nós. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento financeiro e eu acho que Deus esqueceu de mim. Querido, Ele disse: eu estarei convosco até que dia? Até que tudo se acabe. Não importa o que aconteça, eu vou estar com você.
Pastor, mas se acontecer um grande problema, tipo me mandar embora do emprego, eu estarei com você. Agora, por que às vezes nós achamos que Ele não está conosco? Porque eu ainda não sei quem Ele é. Eu não sei ainda coisas que eu precisava saber sobre o caráter de Deus. Agora a grande questão, eu falei aqui no domingo, uns domingos atrás, falei, irmão, na terça, falei umas terças atrás, nós estamos querendo, querido, libertar as pessoas, mostrar Jesus para as pessoas, quando nós não ainda sabemos quem é Jesus. Eu quero que as pessoas se convertam a Jesus, mas eu mesmo ainda não me converti a Jesus. Eu quero anunciar um Jesus que nem eu sei quem é. E falando sobre caráter e personalidade, querido, se tem uma coisa fenomenal que eu gosto de prestar atenção, é na vida de Pedro e de Judas. Pedro, querido, ele tinha um caráter que era visível para todo mundo. Ele era fleumático, ele era um cara para frente. Ele não escondia o que estava no coração dele. Jesus passando tranquilo lá de boa, vou para o outro lado, eu gosto de andar sobre as águas, e não sei o que mais, e Pedro fala assim, é o Gasparzinho. Jesus falou, não, é eu. Então se é o Senhor, eu quero ir andando, vem. Os 11 ficam lá assim, vamos ver o que vai dar. Pedro toda hora ele estava mostrando o desejo dele, o coração dele. Era fácil de saber como Pedro se comportaria. O que todo mundo está falando que eu sou? Um fala que é Paulo, Pedro, apóstolo, não sei o que, Joãozinho, o Elias. E você, Pedro? E vocês? Todo mundo falou assim, gente, vocês sabem quem que vai responder primeiro, né? É o Pedro. Deixa Pedro dar uma bola fora, depois a gente faz o teste, entendeu? Tu és o Filho de Deus. O dia que Pedro descobriu quem era Jesus, Jesus falou assim, agora que você sabe quem eu sou, eu vou te dizer quem você é. Eu sou Jesus e você é Pedro. Como assim? Meu nome não é Simão Barjonas, mas não. Eu vou revelar sua identidade espiritual. Você é Pedro, você é pedra. Você tem sido oscilante como Simão, mas você é pedra firme. Só ainda não descobriu quem você é, mas a partir de hoje eu libero a sua identidade espiritual. Você é Pedro. E sabe o que eu acho massa? Em Apocalipse fala que Deus separou um nome para cada um de nós, que só Ele sabe. A mãe de Pedro e o pai colocou Simão, mas o nome de Pedro para Deus era Pedro, não era Simão. Sabe, querido, talvez a vida fez do Ellison um cortador de cabelo, mas o dia que Deus liberar a identidade dele, Deus vai mostrar quem ele é. Todo mundo conhece o Ellison como o Ellison Style, o cara que corta o cabelo. Mas o dia que o Ellison descobrir quem é Jesus, ele vai descobrir também o nome dele espiritual, a identidade dele, o que ele nasceu para fazer. Entende? Agora, querido, eu preciso saber quem é Deus, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, está falando assim, Deus não. Se lá atrás Ele fez assim, com certeza hoje Ele vai se portar do mesmo jeito. Agora, querido, no texto de Êxodo, olha que interessante. Olha que Moisés está falando, pai, quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu tenho a capacidade para chegar em Faraó? Será eu não sei conversar? Será que vai dar certo de eu falar? Deus está falando, eu vou estar com você. Agora preste atenção, querido. Moisés diz para Deus, se eu for os israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, what's your name? Qual o seu nome? O que eu falo para eles? E Deus respondeu a Moisés, diga para eles que eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que o grande eu sou
te enviou até eles. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus respondeu para Moisés assim: diga para eles que eu sou o eu sou. Você já leu nos 10 mandamentos que a Bíblia fala lá para nós assim, para não pronunciar o nome de Deus em vão? Você já ouviu isso? Ó, não fica falando o nome de Deus em vão, não. Os antigos tinham muito isso, né? Está na Bíblia. Quando Deus responde a Moisés o nome dele, quem ele era, Diogo, você consegue escrever aí para nós no Data Show? Deus respondeu o seguinte: eu sou. Quando Deus responde, o nome dele é YHWH em hebraico. YHWH. Deixa eu ver se vai conseguir aparecer aqui. Eu vou explicar para vocês entenderem por que não pode falar o nome de Deus em vão. Vamos ver se vai dar certo. Você que está em casa, fica aí. Olha lá. Então, quando Deus fala para Moisés: diga para eles que o YHWH enviou vocês a ele. O Daniel vai pagar uma coxinha para quem conseguir pronunciar aquele nome ali só com consoante. Quem vai tentar? Do Bar Apollo. 2 coxinhas do Bar Apollo para quem conseguir pronunciar aquele nome impronunciável. Você que está em casa pode escrever no Facebook, por favor, hashtag pronuncie esse nome aqui, por favor. Querido, como é que você pronuncia um nome que só tem consoante? Querido, eu não vou entrar na parte teológica, mas aquelas 4 letras ali, tem muita gente que fala assim que o nome do Senhor é Jeová, né? Que é uma tradução. Lá em Israel, para tentar falar o nome de Deus, eles falam Iavé. Por quê? O Y dá som de I, o H dá som de A, então fica Ia, o W dá som de V, e o H ali de novo dá um som de A. Seria Iavá, ou alguns falam Jeová. Para ficar bom no português fala Iavé, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa: é impossível pronunciar aquilo. Para a gente tentar falar, a gente imaginou que seria Iavé, e alguns falam Jeová. Até tem uma canção que o pastor Edmilson, né, lá em Salmo, fala assim: Já. O nome dele é Já. Existem um monte de coisa, mas querido, aquilo ali é impronunciável. Então, quando Deus falou para Moisés o nome dele, fala assim: diga para eles que o meu nome é YHWH. Querido, na cabeça dos israelitas, eles, na hora que Moisés dissesse, por causa da cultura deles, eles sabiam exatamente que era Deus que tinha falado com Moisés. Porque na hora que Moisés fosse tentar falar isso aqui, Gagas falou assim: foi Moisés, Deus que falou com você mesmo. Agora, um dos mandamentos é: não pronuncie o nome de Deus em vão. Tem jeito de pronunciar? Não tem. Como é que eu pronunciaria em vão algo que não pode pronunciar? O que Deus estava falando para nós? Qual era a mensagem? Vocês nunca vão conseguir saber quem eu sou 100%. Nunca. Alguém vai, porque o que é estudo da teologia? Teologia é tel, é Deus, né? Significa Deus. Logia é estudo sobre Deus. Querido, nunca um ser humano vai conseguir estudar Deus. Por que a ciência, querido, até hoje tem essa loucura de não acreditar na Bíblia? Porque não se consegue estudar Deus. Não dá para explicar Deus, como diz a canção do Preto no Branco. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ou se acredita, ou se duvida, mas ninguém explica Deus. É o que Deus está falando: olha, fala para eles que eu sou o que sou. Eu sou o verbo, eu sou o primeiro, eu sou o meio, eu sou o último. Nunca, querido, tudo que aconteceu, a gripe espanhola, a gripe do porco, a guerra da África, querido, nunca
Diante de tudo que aconteceu, querido, Deus nunca mudou. Quem mudou foram as gerações, as pessoas. Eu e você mudamos, eu e você ficamos tristes, eu e você entramos na igreja, eu e você saímos da igreja, eu e você ficamos pobres, eu e você ficamos ricos, mas Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Inexplicável. Deus é inexplicável. Mas Ele, querido, é o único que nunca mentiu e nunca falhou em nenhuma de suas promessas. A Bíblia diz, querido, sobre Davi, sobre José, sobre Samuel e sobre um monte de gente, que nenhuma das promessas feitas, nenhuma só, que Deus falou, caiu em terra. O que a Bíblia está falando para nós sobre o caráter de Deus? Ele nunca enganou ninguém, Ele nunca mentiu para ninguém. E se algum profeta ou profetisa ou reteté chegou para você e falou alguma coisa que não se cumpriu, talvez não tenha sido Deus que falou. Entende? Eu estou lendo o livro de Ezequiel, querido, e eu dá vontade de estar lá na época do Ezequiel. Deus fala assim: tem profetas no meio de vocês que estão dizendo que eu disse coisa que eu nunca diria. Então profetas aí liberando palavras para vocês, e o mais interessante é que lá fala o seguinte, que os profetas falsos profetizam coisa que Deus não falou. Lá em Ezequiel fala que eles falaram coisas do seu pensamento, coisas da sua mente, coisa que Deus nunca falou, e a Bíblia fala assim, e eles ainda ficam esperando que suas profecias se cumpram. Deus não falou, aí os caras liberam uma palavra e fica lá esperando que aconteça. Miolo mole. Como? Você entendeu? Então, querido, nenhuma das promessas que Deus fez ou fará para qualquer um de nós, nenhuma delas vai cair em terra. Por quem Ele é. Por quem Ele é. Deus tem maneiras diferentes, querido. Em cada geração Ele trabalha de um jeito, em cada pessoa Ele trabalha de um jeito. A Bíblia diz, querido, numa das cartas de Paulo, que Deus tem uma multiforme graça. Ele tem muitas maneiras de trabalhar. Ele trabalha diferente com o cara da Assembleia. Ele usa o cara da Assembleia de terno e gravata. Ele trabalha aqui na comunidade de Aprisco, o pastor que usa calça preta, tênis branco e não vem de gravata, mas ele usa também, se o irmão vir de gravata e de terno, querido, ele tem uma multiforme graça. Ele faz do jeito que ele quiser. Tem igreja que Deus quer usar o cara de brinco, o cara com a tatuagem, o cara com o cabelo punk, e tem igreja que todo mundo tem o cabelo corto bonitinho. Porque Ele trabalha de maneira diferente, mas independente da maneira que Ele trabalha, a multiforme graça, querido, Ele nunca vai mudar quem Ele é. Nunca. A essência dele, querido, é essa essência de criar seu povo, cuidar do seu povo, servir seu povo, amar seu povo. Ele é assim. E você sabia, querido, que cada um de nós, tanto nós e animais, fomos criados com uma natureza que a gente não consegue fugir dela? Quem já escutou a história do escorpião? O escorpião queria atravessar o rio, e o sapo estava lá. O escorpião falou para o sapo assim: eu não dou conta de atravessar, porque eu vou morrer, eu vou afogar, não sei nadar. E o sapo falou assim: mas se eu te colocar nas minhas costas, você vai me ferroar. Ele falou: não, mas eu preciso passar o rio, não é possível que eu vou te ferroar, eu preciso de você. Aí o sapo acreditou no escorpião. A hora que está indo, belezinha, ele está até conversando, trocando umas figurinhas, ia dar tudo certo. De repente uma onda bateu no sapo. O sapo, ó, o escorpião assustou, ferroou o sapo. O sapo começou a afundar. Quem morreu? Os dois. E a hora que ele estava afundando, o sapo falou: mas você falou que não ia me ferroar. O escorpião falou assim: mas é a minha natureza, eu sou assim. Você entendeu, querido? A natureza de Deus é essa. Ele não é que Deus é um escorpião, só estou te falando que Ele tem uma natureza imutável. Pode ser que Ele ficou calado 400 anos, pode ser que Ele se cale 1 ano na sua vida, pode ser que Ele se cale 5, faz parte dele, Ele gosta de ficar calado. Não é muito de conversa não, quando fala, fala e pronto. Mas é dele isso, é dele.
é dele. Ele é assim. Agora, querido, preste atenção. No mesmo texto, já vou caminhar para o final. No mesmo texto onde Deus vira para Moisés e fala para ele: eu vou estar com você. Você é o libertador. Moisés fala: não sei quem eu sou. E Deus fala assim: eu sei quem eu sou. Eu sou o que sou. Naquela hora que Deus começa a mostrar para Moisés o poder dele, Moisés começa a crer. Eu não vou conseguir terminar tudo hoje, querido, mas Mateus capítulo 4, quando Jesus é batizado e ele vai para o deserto, a primeira coisa que o diabo quer atingir em Jesus é a sua paternidade. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Querido, no culto anterior ao culto do deserto, onde Jesus é batizado, a Bíblia fala que o céu se abre e todos que estão ali escutam um estrondo, e Jesus escuta uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, e independente do que você faça, eu tenho prazer em você. Então, no culto de domingo, Jesus escutou que ele era o filho amado. No culto de segunda, no deserto, o diabo está falando para ele: se tu és o filho de Deus. Então hoje você escuta que você é o filho de Deus, que você tem um pai que te ama, que ele vai fazer tudo o que falou na sua vida na Bíblia ou por profecia. Aí amanhã, na quarta-feira, querido, o diabo começa a colocar: mas será que você é mesmo? Você precisa, querido, descobrir quem Jesus é. Você vai descobrir quem Jesus é se você mergulhar nesse livro de cabeça. Se você descobrir quem Jesus é, quando o diabo quiser, querido, tentar te falar algo diferente sobre a sua paternidade, sobre a sua identidade, quem você é para Deus, você vai responder como Jesus: está escrito. E se está escrito, não pode ser mudado. Uma vez, querido, que algo está dito na Bíblia, uma vez que está escrito, mostra quem Deus é, que Ele é imutável. E se ainda não aconteceu aquilo que Deus falou que ia acontecer, se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo. Só isso. Não é porque Ele não te amou, porque Ele está lá em São Paulo, porque Ele está no Rio de Janeiro, porque não está dando tempo dele atender todo mundo, porque cresceu demais o mundo, né? Era só Adão e Eva, agora tem esse tanto de gente, né? Não é porque não está dando conta de atender todo mundo, se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo. Você não está pronto, não é a maneira. Guarde esse versículo de Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Se uma vez Ele te livrou, querido, Ele voltará a te livrar. E outra vez, e outra vez. Se um dia Ele te amou, querido, se um dia você se sentir sozinho, abandonado, sem ninguém, Ele te amará de novo, sempre, porque faz parte dele. E se o diabo começar a colocar coisinha na sua cabeça aí: ah, mas você pecou, você errou, você fez isso de novo, ah, como é que você fez isso? Fala: ó, deixa eu te falar um negócio, capeta do inferno, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me perdoa, e eu vou voltar todo dia nos pés dele, até que ele me transforme. Pode ficar com essa balela, essa conversinha de nhenhenhenhenhenhen, mas eu vou voltar aos pés dele todo dia, até que ele me transforme, porque eu sei quem eu sou um filho amado, e eu tenho um pai que me ama, querido, e que nada te convença do contrário. Nada te convença do contrário. A gente podia aprofundar mais, mas o tempo né? Ainda bem que lá no céu vai ter esse negócio, né? Vai ter pandemia lá no céu, lá para ficar escutando Jesus a vida inteira. Fique de pé, você que está em casa, fique sentado. Não vai parecer estranho, né? Você está aí em pé sozinho, segurando o celular assim. O caráter de Deus, Ele é imutável. Deixa eu orar com você que está em casa, deixa eu orar com você que está aqui. Deixa Deus te mostrar a sua identidade. Mergulhe nesse livro, mergulhe nesse livro.
Senhor, diante da sua palavra que é ministrada ao nosso coração, como aprendemos hoje, Senhor, sabemos que Tu és quem Tu és. Revela a Tua identidade a nós, revela a Tua identidade a cada pessoa que nos ouve aqui e cada pessoa que nos ouve em casa, Senhor. Revela a nós quem Tu és, revela a nós quem nós somos, revela a nós quem nós somos, através do conhecimento de Cristo Jesus. Como disse Paulo, eu tenho por perda todas as coisas para que eu possa conhecer a Cristo Jesus. Nós te adoramos nesse lugar, Deus. Teus olhos revelam que Fala conosco, Deus, ainda nessa noite.